Olá, querida professora do Carioca 1. Olá, querido professor do Carioca 1. Meu nome é Gustavo, eu sou professor de Geografia e faço parte da equipe da Gerência de Anos Finais. Nessa pista de hoje, eu vou trabalhar com vocês uma habilidade para dar algumas sugestões de caminhos que podem ser seguidos. Lembrando que dentro dessas pistas metodológicas, a proposta não é dar um caminho fechado, dar ali uma receita de bolo para ser seguida. Pelo contrário, é dar sugestões para que a partir da criatividade, que é algo que faz parte de uma forma tão essencial do trabalho, né, do nosso ofício enquanto professores, que ela possa aflorar e que a gente possa perceber o que adianta na nossa turma, o que não adianta, pensar outras coisas. Então a intenção é que essa pista aqui ela vai se transformar em algo bem diferente do que eu vou fazer. Que o que eu vou indicar aqui sirva apenas como algumas ideias iniciais para, a partir do seu planejamento, a partir da sua qualidade enquanto professor, enquanto professora, você possa ir, né, utilizando esse conhecimento da sua turma, que só você tem, pensar em coisas, né, pensar em caminhos, em metodologias. Bom, a habilidade que nós vamos trabalhar é uma habilidade que tem dois verbos. Isso torna ela um pouco desafiadora. Às vezes a gente lê as habilidades e até para mim que sou da área eu acho assim, gente, isso aqui está muito comprido, é muita coisa. Mas se a gente consegue quebrar em duas, vai facilitar um pouco da gente ter ideias, da gente pensar em como abordar e desenvolver isso em sala de aula. Então, a habilidade, no caso, está no segundo bimestre, bloco um, e ela vai ser reconhecer os componentes da morfologia das redes e bacias hidrográficas, relacionando as técnicas referentes aos diversos usos do solo com as formas de utilização dos recursos hídricos. E eu vou fazer o meu melhor para isso se tornar mais simples. Bom, e a minha proposta é dissecar essa habilidade dividindo ela em duas. Então, parte por parte, eu acho que a gente consegue fazer um trabalho mais interessante e mais objetivo. Então, a primeira parte da habilidade fala reconhecer os componentes da morfologia, ou seja, né, das formas, das redes e bacias hidrográficas. Bom, Gustavo, o que é uma rede hidrográfica e o que é uma bacia hidrográfica? Esse trabalho com definições ele é interessante de fazer com a turma. Então, às vezes, trazer essas definições para a turma pode ajudar bastante também no trabalho, de trabalhar com essa curiosidade deles. Mas a rede é um conjunto de elementos conectados no espaço. Então, muitas vezes, uma rede hidrográfica ela pode ser um conjunto de canais, de rios, de cursos d'água. Então, uma rede, um caminho ali de águas conectadas, um conjunto de águas conectadas, digamos assim. Já a bacia hidrográfica, ela tem uma magia especial. Que magia é essa? A bacia hidrográfica ela vai ser uma área em que toda a água ali ela vai ser drenada por um curso de água principal que vai desaguar tudo no mesmo ponto. Então a gente pensar que quando a gente está falando de uma bacia, qualquer gota de água que caia, ou ela vai infiltrar e vai para o lençol freático, ou ela vai escorrer até chegar numa galeria pluvial e vai dar num rio, ou ela vai direto num rio, mas que em algum momento essas águas todas vão se encontrar num mesmo ponto de saída. Isso é bastante interessante de se pensar. É, então a gente pensar, e aí a gente tem logo nas páginas do nosso material uma página que traz esse esquema aí mostrando as partes de uma bacia hidrográfica. E isso é bem interessante de trabalhar com os nossos estudantes, para a gente fugir um pouco dessa lógica de memorização. A memorização eventualmente pode ajudar, mas se a gente quer fazer algo diferente, mais criativo, mais fora do comum, é muito recomendável se a gente tem acesso a materiais como argila, por exemplo, a gente elaborar uma maquete de uma bacia hidrográfica, até para os estudantes eles terem a noção de que a água ela sempre vai dos pontos mais altos ali, né, dos divisores de água, descendo, e esse ponto de saída, a foz do curso d'água principal, vai estar sempre num ponto mais baixo. E mostrar, né, que o limite entre uma bacia e outra se dá entre divisores de água, que são partes mais altas de relevo. E então assim essa ideia da maquete é bem interessante, principalmente de fazer com argila ou com algum material semelhante,
mas também trabalhar com imagens, principalmente do relevo próximo. Então, eu morei muitos anos no bairro de Bangu e no bairro de Magalhães Bastos. Também trabalhei em escolas em Cosmos, em Campo Grande. E para a gente, o maciço da Pedra Branca e o maciço do Jeeriçoná-Mendanha eram elementos muito marcantes da paisagem. E às vezes, olhando para aquele conjunto de morros, a gente consegue ver os caminhos que a água faz. Então, às vezes, a gente olhando ali uma fotografia, a gente consegue perceber ali escavado na rocha o caminho que a água vai fazer quando chove. Então, a gente vê como é que a água desce, como forma realmente um desenho muito semelhante a uma bacia. Isso é bem interessante de fazer. Outra alternativa é a folha de couve ou a folha de amendoeira, onde a gente pode ali ver algo bem semelhante a um leito principal, aos afluentes se conectando, chegando ao leito principal e até no caule, quando o caule chega ali na parte mais grossa que termina a folha, a gente pode perceber o que seria a foz, né? O ideal para se você for trabalhar com folha é você tentar deixar ela assim com as beiradas assim mais para cima para dar essa ideia de um relevo que vai cair. Então, às vezes, colar, espetar papeizinhos com os nomes dos elementos da bacia hidrográfica nessa folha também pode ser uma atividade interessante. Bom, indo para a segunda parte da habilidade, que ela traz um grau mais profundo de complexidade, que é pedindo para a gente relacionar, né? Vou jogar o verbo para o infinitivo. Relacionar as técnicas referentes aos diversos usos do solo com as formas de utilização dos recursos hídricos. Então, é a gente pensar, né? Como se usa o solo e como se utilizam os recursos hídricos e como essas duas formas de uso estão relacionadas. Então, quando a gente pensa em uso do solo, toda transformação que o ser humano faz no solo é um uso de solo. Uma plantação é uma forma de uso do solo. Existem várias formas diferentes de plantar, desde aquelas que respeitam mais o tempo e as dinâmicas da natureza, até aquelas que, né, agridem muito o equilíbrio ambiental. A ocupação como uma cidade também é um uso do solo. Então, a construção de habitações, se ali tem áreas verdes que favorecem a infiltração de água, isso tudo tem a ver com esses usos de solo. Assim como a utilização dos recursos hídricos. E, em termos de utilização de recursos hídricos, a gente pode pensar, por exemplo, como está a qualidade da água no rio próximo da escola. Estudar o rio próximo da escola é uma atividade que ela é muito recomendada dentro dos estudos em ensino de geografia, porque tem a ver com algo que a gente vê no nosso dia a dia e, ao mesmo tempo, está integrado com todos esses conhecimentos e até com a relação do estudante com o lugar que ele vive, com os rios ali de onde ele vive. Então, é muito recomendável, né? Essa água, ela é utilizável? É possível tomar banho nesse rio? É possível beber a água desse rio? Você confiaria em beber a água desse rio? Então, esses usos, né? Assim como a gente pensar para onde vai no nosso país a água utilizada. Então, quantos por cento da água vão para a agricultura? Quantos por cento da água vão para a indústria? Então, são todas formas da gente levantar questionamentos aí que podem gerar discussões muito interessantes. E ouvir o que os estudantes pensam sobre isso, o que eles têm a dizer, as dúvidas. E muitas vezes a gente vai sair com perguntas que às vezes a gente nem está pronto para responder, que a gente não tinha pensado nisso e eles mesmos pensaram. Uma coisa que acontece frequentemente comigo. Então, às vezes o aluno ele apontar por um caminho, para um questionamento que eu vou precisar depois me preparar para responder no futuro. Bom, uma outra dica metodológica interessante, se você consegue acesso à internet e a um datashow para projetar, é esse link que eu coloquei aí, então pode congelar a tela e copiar, né, que está no encurtador, mas é do DataRio, que é um órgão oficial. E aí a gente pode ver as subbacias do município do Rio de Janeiro. Então, você sabendo ali o seu bairro e a região do entorno, você consegue ver em que subbacia está o rio próximo da escola. E você consegue ter uma série de informações ali. Por exemplo, onde deságua, né? Então, eu peguei ali um pedacinho do bairro de Bangu e vi que aquela bacia ali, ela vai depois descer a Baixada Fluminense até Duque de Caxias e vai desaguar ali na Baía de Guanabara, como está escrito. Então, a gente também pensar nesses caminhos da água na nossa cidade também pode ser bastante interessante.
é interativo, pode clicar e ver informação das várias subbacias do município do Rio de Janeiro também. Recomendo muito sempre que possível. Caso não haja essa possibilidade de transmitir para a turma, para a nossa pesquisa enquanto professores que estamos planejando a aula, a gente de repente pode conseguir algumas dessas informações. Bom, eu gosto muito dessa pintura, ela faz parte de um projeto lá em Portugal, mas é um bueiro, né? E está escrito: o mar começa aqui. Então isso faz a gente refletir muito sobre a nossa relação com o ambiente em que a gente vive, a nossa relação com a natureza. Então a questão a gente teria coragem de jogar certas coisas no mar? A gente não fica ali com o coração partido quando vê aquela imagem da tartaruga que comeu alguma coisa de plástico e ficou ali em risco? A gente não fica com muita tristeza quando vê lixo no mar? Então, o mar ele começa aqui. Então, a gente pensar na nossa atitude de respeito ao equilíbrio ambiental é notar que a gente está numa bacia hidrográfica. Não tem como fugir. Todo solo em que a gente puder pisar faz parte de uma bacia hidrográfica. E mais cedo ou mais tarde, tudo que é despejado ali vai parar num rio, que vai parar num lago ou no mar. Então, tudo que a gente está jogando no chão, uma hora ou outra vai para o mar. Aquele papel que a gente joga, aquele lixo que a gente joga, que a gente não, né? Porque a gente não joga nem nossos alunos, mas que alguém pode pensar em jogar, isso tudo invariavelmente em algum momento vai parar no mar. Então, a gente pensar que a nossa relação com o mar, ela pode começar em Bangu mesmo, que é o bairro do Rio de Janeiro nos pontos mais distantes do mar, que ali em Bangu a gente está se relacionando com o mar e os ecossistemas marinhos, por mais distante que possa parecer. Bom, por fim, ficam algumas dicas de temas que vocês podem pesquisar para trabalhar em sala de aula com os alunos. E eu coloquei ali alguns conceitos, eu coloquei os conceitos em grupos. Então, a gente pensar na importância da mata ciliar, que é a mata que segura o solo ao redor dos rios, e como o desmatamento delas pode levar à erosão, assoreamento, e a gente vai precisar de um procedimento chamado dragagem para resolver esse problema. Então, pesquisar um pouco sobre isso pode dar origem a aulas muito legais. Tem vídeos bons na internet sobre isso também, explicações interessantes, e mostra uma dinâmica de uso de solo e uso de recurso hídrico como a habilidade pede. Assim como a gente pode pensar também no descarte de lixo, como esse lixo, uma hora ou outra, ele vai acabar impactando nos recursos hídricos perto. Então, seja o lixo que as pessoas jogam num rio, ou o esgoto que vai parar num rio sem tratamento, ou descarte de lixo rural, agrotóxicos, por exemplo, ou efluentes industriais também. Então, a gente pensar nesses usos do solo e como eles afetam os recursos hídricos. A importância de áreas verdes para drenagem. Então, a gente ter cidades esponja. Então, se a gente tem bastante áreas verdes que favorecem que a água infiltre, isso evita a inundação, é uma solução, uma política pública muito necessária. Então, debater isso é muito interessante, porque é a construção de um espaço de esperança, de um espaço geográfico de uma melhor relação entre sociedade e natureza. A resiliência da natureza, né? Como um rio que parece impossível de ser recuperado, ele pode ser recuperado. Material Rio Educa do 9º ano, ele fala do caso do rio Tamisa na Inglaterra, como melhorou muito, assim, você já tem uma série de formas de vida que não conseguiam sobreviver no rio se reproduzindo lá. Um rio que era considerado em vários trechos um rio morto. A relação entre a cobertura do solo, o escoamento e a permeabilidade. Então, se a água pode penetrar no solo ou se ela vai escoar superficialmente, como isso pode alimentar o lençol freático ou alimentar inundações. E os usos da água, né? É importante a gente economizar água, sim, mas a gente também tem que pensar que o agronegócio e as indústrias utilizam muito mais água do que as residências. Então, a maior parte da água utilizada no Brasil ela não é para as residências, ela vai ser para o agronegócio e também para o uso industrial. Então, a gente pensar que se a gente quer uma relação melhor com os recursos hídricos, isso também passa pela gente criticar o modelo econômico em que a gente vive. Bom, chegando perto do final, eu tenho a indicação de 3 videoaulas do Rio Educa na TV. 2 videoaulas, na verdade, e um programa menor, que é o do Por Aí. Então, se coloca lá na busca do YouTube a geografia das bacias hidrográficas, ou bacias hidrográficas da nossa cidade, ou esse rio tem jeito, Rio Educa, do lado,
vai encontrar esses vídeos aí que a gente fez com muito esmero para contribuir também com algumas sugestões metodológicas. Bom, espero que eu tenha ajudado de alguma forma. Aí embaixo estão nossos contatos. Não hesitem se precisarem de algum tipo de sugestão metodológica, conversar sobre alguma habilidade, sobre como fazer. Estamos à disposição. Muito obrigado e um abraço.